Então, vou mostrar para vocês tudo que a gente aprende em relação à tomografia Cone-Beam. A gente tem vários tipos de tomografia, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem várias clínicas que possuem um aparelho para fazer uma radiografia Cone-Beam. E isso ajuda bastante o cirurgião dentista, principalmente os endodontistas. Hoje, endodontista praticamente não rala mais no consultório sem um auxílio de uma tomografia. Por quê? Porque a tomografia consegue mostrar se tem canal acessório, se tem uma curva acentuada, se tem bifurcação, se tem canal cavo. Então, você consegue ver muitas possibilidades que antes não era possível. E muitas vezes, o que acontecia? Eu posso falar porque eu era endodontista, né? Você obtura um canal, você olha na radiografia, tá tudo lindo, maravilhoso, você não consegue descobrir a causa do paciente ainda estar sentindo dor, do paciente ainda ter abscesso naquela região, porque você fez tudo dentro do que você aprendeu, dentro do padrão. Só que muitas vezes isso não basta, você tem que conseguir visualizar como que esse canal, como que é o seu trajeto, como que ele está terminando, para ver se realmente você selou todo o seu conteúdo, porque senão um canal com obturação incompleta, ele acaba não sendo um canal efetivo, né? Para a cirurgia também é extremamente importante, hoje ninguém arrisca mais tirar um terceiro molar, colocando a broca lá para fazer odontosecção, sem ter certeza aonde, em que posição está o canal mandibular. Porque senão você pode levar o feixe vasculo nervoso e, se o paciente não ficar com parestesia, vai acontecer o quê? Você vai ter uma super hemorragia durante essa cirurgia. E você vai ter que acabar abortando, porque depois que inicia, é bem difícil de você parar esse sangramento. Nos casos de ortodontia, hoje a ortodontia está conseguindo trabalhar com o lado direito separado do lado esquerdo. Então, eu posso, muitas vezes, fazer modificação somente do lado onde o paciente tem mais assimetria. Então, você consegue individualizar, porque quando você faz uma cefalometria daquela radiografia que você teve lateral da cabeça, você faz uma média daquela sobreposição que eu tive do lado esquerdo com o lado direito. Quando eu faço tomografia, eu faço uma cefalometria independente, só do lado direito e só do lado esquerdo. Então, eu sei como que eu devo agir no lado direito do paciente, diferente do que eu devo agir no lado esquerdo do paciente. Como o início da tomografia foi para ajudar nas cirurgias de implante, ela hoje é soberana. Você utiliza tanto para colocar a altura como a espessura do tecido ósseo, porque a espessura do tecido ósseo só é dada pela tomografia, né? E tudo começou com uma tomografia médica. Quando os implantodontistas queriam fazer um implante numa região onde eles achavam difícil de prever qual que seria a espessura óssea, o que eles faziam antigamente? Eles pediam para o paciente fazer uma tomografia médica, para eles poderem ter essa dimensão vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino. Só que o que acontecia? A tomografia médica, você tinha que fazer a região de cabeça toda. E a quantidade de radiação é muito grande em relação à tomografia Cone-Beam. E o que foi acontecendo conforme foi passando o tempo? Conforme foram aumentando o número de clínicas com o aparelho de tomografia Cone-Beam, as tomografias médicas deixaram de fazer esse tipo de tomografia para odontologia. Por quê?
porque você usa quase que 100 vezes menos radiação na tomografia odontológica do que na tomografia médica. Então, não tem por que o paciente ainda fazer uma tomografia médica, tendo a possibilidade de receber menos radiação. E outra, quem vai avaliar uma tomografia médica é um radiologista médico. Radiologista médico não sabe nem o número de dentes, ele não tem obrigação a saber número de dente. Então, já recebi um caso de uma criança que foi feita uma tomografia médica porque o pai dessa criança tinha um convênio e resolveu fazer essa tomografia porque não iria pagar nada pelo convênio. Não quis pagar para fazer a tomografia odontológica. E o que aconteceu? Quando essa tomografia chegou para o dentista, estavam todos os dentes descidos marcados como dentes permanentes. Então, assim, estava tudo trocado. Ele não sabia qual era o supranumerário, o supranumerário ele marcou como um dente da região que a criança não tinha, então assim, meio que não adiantou nada. O que aconteceu? No final das contas, o dentista que ia fazer a cirurgia acabou pedindo uma tomografia odontológica para poder vir com o laudo correto, tá? Porque esse laudo correto não só ajuda o dentista, como também resguarda ele de qualquer processo. Então, por exemplo, faz de conta que ele tirou um supranumerário, só que depois, na região, não erupcionou o dente que era para ter erupcionado. O paciente ele é leigo, ele pode entrar com um processo em cima do dentista dizendo que o dentista foi lá e extraiu o dente errado. Só que se você tiver um laudo feito na época, com todas com a descrição de todos os dentes que existiam ali naquela região e tiver comprovado que ali já não existia esse dente que não erupcionou, pronto, o caso está ganho. Então, assim, o dentista pode também utilizar esse laudo tomográfico como resguardo para qualquer processo. Então, eu vou dar umas noções para vocês em relação à tomografia odontológica e à tomografia médica. Na tomografia odontológica, a gente utiliza o cone-beam. O que significa cone-beam? É uma tomografia com um foco. Já a tomografia médica é uma tomografia multi-slice, onde ela faz vários cortes lineares do corpo, da cabeça e do corpo. Então, mostrando, essa daqui é uma fan-beam, né? Então, que eu faço várias incidências e depois eu somo essas incidências, né? Então, a multi-slice, cada incidência dela é uma faixa dessa. Então, por exemplo, para pegar maxila e mandíbula, eu preciso mais ou menos de umas 10 faixas dessa. Enquanto que para fazer uma maxila e mandíbula, simplesmente eu preciso de uma aquisição, em comparação que essa eu preciso de 10. Então, a cone-beam, ela abrange uma área maior e é um feixe cônico, tá? Então, o aparelho para área médica, ele tem grandes dimensões, o cone-beam, ele é compacto e é similar a um aparelho panorâmico. A dose de radiação de um multi-slice é em torno de 1.200 a 2.000 Silverstone para maxila ou para mandíbula, em comparação à tomografia cone-beam, que é de 50 a 150 Silverstone, que equivale mais ou menos a 14 periapicais ou a 4 a 10 panorâmicas, dependendo do aparelho que a gente está utilizando. Eu tenho um excelente contraste tanto de tecido duro como de tecido mole, então eu consigo visualizar várias patologias, inclusive em tecido mole.
E eu tenho baixo contraste entre tecido duro e tecido mole. A conibin ela é indicada principalmente para tecidos duros. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão somente em tecido mole, eu não vou pedir a conibin. Por quê? Porque vai ser muito difícil do radiologista identificar essa lesão. Se eu quiser, por exemplo, identificar essa lesão em tecido mole, ou eu peço para fazer uma multislice, uma tomografia médica, ou eu peço para fazer um ultrassom ou uma ressonância. A imagem 3D da Fanbin, né, da Multislice, é de excelente qualidade e fiel ao real. É maravilhoso. Eu vou mostrar depois para vocês essas imagens. Prof, pode explicar de novo a parte do tecido mole, qual radiografia que eu devo pedir? Tá. Eu volto só um minutinho. E na Conibin, a imagem 3D ela é uma excelente imagem e também ela é 1 para 1. Então, quer dizer, eu posso utilizar o 3D, desde que eu não aumente essa imagem, eu posso utilizar ele também para realizar medições. E voltando aqui, a Fanbin, ela é excelente, ela tem um excelente contraste, então ela consegue diferenciar tecido duro e tecido mole. E consegue dizer até se o tecido mole é gordura ou se no seu interior tem só líquido. A Conibin, ela tem uma maior quantidade de energia focada num local só. Então, ela é ideal para a visualização de tecido duro. Ela tem baixo contraste. O que significa baixo contraste? Pouca diferença entre tecido duro e tecido mole. Então, por exemplo, quando eu tento tirar o tecido duro, quando eu tento tirar o tecido mole, o tecido duro muitas vezes vai junto, porque tem baixo contraste. Então, por exemplo, se eu tenho alguma lesão apenas em tecido mole, ou eu peço uma tomografia médica, ou eu peço um ultrassom ou ressonância, que são exames específicos para reconhecimento de tecido mole, tá? E artefatos? Eu tenho mais artefatos numa tomografia médica do que numa tomografia Cone-Beam. Então, quando eu tenho, por exemplo, restaurações de amálgama, implantes, os artefatos atrapalham demais a interpretação dessa radiografia Fan-Beam. Já na tomografia Cone-Beam, não vou dizer que não atrapalha, atrapalha, mas atrapalha bem menos do que se eu tivesse com uma tomografia médica nas mãos. O custo do aparelho Fan-Beam, né, que é da tomografia médica, é em torno de $600 mil, e de um tomógrafo de clínica radiológica é aproximadamente de $200 mil. Então, a tomografia de feixe cônico, ela é um método de aquisição de imagem por meio de um feixe central de raio-x de formato cônico que permite a visualização de estruturas mineralizadas. Então, quando eu falo em tomografia Cone-Beam, eu estou querendo visualizar estruturas mineralizadas. Quando eu vou tirar uma fotografia, eu me preocupo com o pixel. O pixel, o que é? É aquela imagem onde eu tenho altura e largura. Já quando eu falo em voxel, eu tenho altura, largura e espessura. Eu consigo visualizar a espessura que está contido naquele voxel. Tá? Então, pixel é a nômina que eu dou para cada quadradinho que vai formar a minha imagem 2D, e voxel é a nomenclatura que eu dou para cada quadradinho que vai formar a minha imagem 3D. Tá? Então, a unidade que forma a imagem 2D é o pixel, e a unidade que forma a imagem 3D é o voxel. Então, a imagem tomográfica ela é formada por voxels, e a imagem de uma panorâmica, por exemplo, é formada por pixel.
Então, o tamanho do voxel é importante para a gente poder ter ideia, por exemplo, do que eu vou pedir. Então, quanto menor o voxel, eu estou vendo mais detalhe daquela estrutura. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer uma medição de implante, eu não tenho necessidade de detalhe, porque o que eu quero ver é altura e espessura óssea, básico. Mas, por exemplo, quando eu quero procurar uma fratura no dente, é de suma importância que esse voxel seja o menor possível, porque eu vou conseguir visualizar mais detalhes nessa imagem. E o voxel também, ele me determina a espessura do corte. Quanto mais fino esse corte, mais detalhe eu vou estar visualizando. Quanto mais grosso, coisas muito diminutas podem estar passando desapercebido. Então, olha aqui. Dependendo do tamanho do voxel, eu tenho uma imagem de melhor qualidade. Então, essa figura A e a figura C estão te mostrando um exame tomográfico realizado com corte 0,3 milímetros. O que dá a impressão? Que essa imagem está embaçada. Quando eu faço um corte mais fino de 0,2 milímetros, parece que eu consigo ver com maior detalhe o conduto. Olha aqui, tá? Então, quanto mais fino, mais detalhe eu vou ter da imagem. Então, olha aqui, eu tenho um exame que eu pedi com cortes de 0,1 milímetros. Então, o que significa? Quando eu passo de um quadradinho para outro, significa que eu tenho uma espessura daquele osso de 1 milímetro. Então, se eu tenho de 1 milímetro para cá, se eu contar 1, 2, 3, 4, essa imagem para essa, eu tenho 4 milímetros de espessura. Ou também eu posso dizer que eu tenho 4 milímetros de distância entre esse corte e esse outro corte, tá? Como que eu vejo? Cada quadradinho desse é cada linha dessa. Então, por exemplo, eu tenho aqui especificado o número 10, o número 11. O que representa esse número 10, esse número 11? É exatamente essa linha, ó. O número 10 está aqui, o número 11 está aqui. A mesma coisa eu consigo visualizar nessa reconstrução panorâmica. O número 10 está aqui e o número 11 está aqui. Então, eu estou falando que esses quadradinhos são referentes a essa região na panorâmica e referentes a essa região na representação axial, tá? Então, aqui é uma representação axial do meu paciente e essa é uma representação panorâmica que eu fiz colocando uma faixa de 15 milímetros. Vocês lembram que quando eu dei a aula de panorâmica, eu comentei que a panorâmica ela faz com uma faixa aproximada de 20 milímetros? A tomografia, quando eu vou fazer a reconstrução, eu faço uma reconstrução com uma faixa de 15 e não de 20, tá? Então, por isso que algumas vezes essa panorâmica vai estar diferente daquela panorâmica que a gente pede para realizar normalmente. Aqui eu estou mostrando uma tomografia da maxila, só que eu realizei o corte a cada 0,2 milímetros. Então, o que significa? Que desse quadrado para esse quadrado, eu tenho 2 milímetros de diferença. E quando eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, significa que dessa imagem para essa imagem, eu tenho 6 milímetros de espaço, porque cada quadrado eu tenho 2 milímetros de espessura entre eles. E aí eu visualizo aqui, ó, por exemplo, eu tenho o número 6 aqui
representa essa linha 6. Então, na panorâmica, eu estou nessa região. E na axial, eu estou nessa região. Explica de novo, prof. Explico. Da região axial. Da axial, Isso, onde você mostrou agora o último. ó, eu tenho o número 6 aqui. O 6 estaria mais ou menos aqui nessa região na axial, que é a mesma região que eu visualizo aqui na panorâmica, tá? Uhum. Aqui na axial, quando eu mudo do 6 lá para o 10, eu estou mudando em 2 milímetros e não mais em 1 milímetro. Deu para entender isso? Deu, prof. Beleza. Tá. E aqui eu fiz cortes sagitais de 0,5 milímetros. O que significa? Que desse quadrado para esse quadrado, eu tenho meio milímetro. Eu não tenho nem 0,1 milímetros e nem 0,2. Eu tenho meio milímetro, tá? Por que de vez em quando eu faço 0,1, de vez em quando eu faço 0,2, de vez em quando eu faço meio? Porque muitas vezes a área de interesse não necessita de muito detalhe. Eu uso 0,1 quando preciso de mais detalhe, eu uso 0,2 quando eu não preciso de muito detalhe, que seria, por exemplo, o caso de implante, e eu uso 0,5 milímetro quando eu tenho uma lesão muito grande que eu não preciso de muito detalhe, porque a lesão é tão grande que eu não vou fazer a cirurgia nesse momento. Eu primeiro vou fazer uma diminuição dessa lesão para, num segundo momento, eu fazer uma outra tomografia e aí sim eu vou precisar de mais detalhe para poder fazer a remoção cirúrgica. Que dependendo do detalhe que eu necessite, eu vou pedir uma tomografia com uma espessura menor. Então, se eu preciso de muito detalhe, se eu tenho que visualizar uma fratura de um dente, eu vou pedir a distância de 0,1 milímetros, tá? Por exemplo, eu preciso ver o canal de um dente, eu preciso ver um canal secundário. Eu posso pedir até 0,05 milímetros, porque vai me dar um detalhe ainda maior. Agora, eu não preciso de muito detalhe. Eu posso pedir 0,2 milímetros, que é, por exemplo, para a medição de implante. Então, cada corte vai ter 2 milímetros de distância. Por que para implante eu não preciso? Porque eu não vou ter um implante a 1 milímetro de distância do outro. Não vai caber, tá? Então, eu preciso de um espaço suficiente para a colocação de um implante. Eu vou colocar um implante, provavelmente, de uns 3 milímetros. Então, se eu der uma distância de 0,2 milímetros, é suficiente para eu poder ter essas medições, porque eu não vou colocar um implante encostado no outro, tá? Professor, Oi? então quanto mais fino, mais detalhes eu vou ter, né? Sim. Quanto mais fino, mais informações esse voxel vai te dar, tá? E aí, por exemplo, aqui, quando que eu uso 0,5 milímetros? Quando eu quero mostrar estruturas grandes e eu não consigo colocar tudo num template. Por exemplo, eu tenho uma lesão muito grande, que eu sei que o cirurgião não vai fazer essa cirurgia, porque senão ele tem que arrancar o rosto do paciente de uma vez. Ele primeiro vai fazer uma descompressão dessa lesão para diminuir o tamanho, para depois ele fazer a cirurgia. Então, assim, o que ele pede? Essa tomografia para ele ter a dimensão de onde está essa lesão. Ele teve a dimensão, eu utilizo 0,5 milímetros. Quando ele for pedir, num segundo momento, uma outra tomografia para a realização da cirurgia, aí sim eu vou utilizar uma tomografia com 0,1 milímetros, porque aí para a cirurgia ele vai precisar de mais detalhes. Certo? Certo. Posso seguir? Me perguntem, porque sim, eu acredito que para vocês é um pouco difícil de entender tudo isso, porque vocês não vivenciaram a clínica, mas não tem problema. Quanto mais eu falar para vocês, alguma coisa vai ficar, tá?
Então, outra coisa que é importante na tomografia é a espessura do corte, que a gente chama de thickness, que pode ir de 0 e 2 milímetros. Aqui eu tenho thickness de 0 milímetros e aqui eu tenho thickness de 2. O que significa isso? Que aqui eu tenho uma imagem mais precisa e aqui uma imagem menos precisa. Só que assim, quando que eu vou usar um e quando eu vou usar esse outro? Novamente, se eu preciso de detalhe, eu não vou usar esse thickness de 2. Se eu preciso de detalhe, eu vou usar o thickness de 0. Normalmente, eu não aumento o meu thickness. Isso é uma característica minha como radiologista. Eu nunca vou mandar para vocês um thickness de 2. Por quê? O que significa usar um thickness de 2? Significa que eu vou economizar filme radiográfico para vocês. Eu vou economizar template. Eu não faço isso. Tem clínicas que fazem isso. Só que como que vocês vão perceber se o thickness é de 0 ou se o thickness é de 2? Pela qualidade da imagem. Aqui, apesar dela ser um pouco granulada, eu acredito que ela me mostra muito mais detalhes. Essa daqui me dá uma aparência de uma imagem borrada, tá? Então, tem clínicas que vão usar a thickness de 2 para economizar o número de templates. Só que hoje, como as clínicas não estão querendo perder cliente, eu estou achando difícil eles utilizarem esse thickness de 2 para economizar template, porque vai acabar perdendo cliente, porque diminui a qualidade da imagem. Então, a tomografia, ela trata de um método diagnóstico por imagem que utiliza raio-x e permite obter a reprodução de uma secção do corpo em qualquer um dos 3 planos do espaço. O que significa isso? Que uma vez que eu faço tomografia do paciente, eu consigo visualizar esse paciente nos 3 planos que a gente aprendeu na anatomia, que era o plano sagital, o plano coronal e o plano axial, tá? Então, independente de quantas tomadas eu fizer, eu vou ter sempre esses 3 planos. Por exemplo, tem a tomografia de crânio total, que o aparelho ele não abrange toda a cabeça, então ele faz 2 tomadas, uma da região inferior e uma da região superior, e essas 2 tomadas, elas são, como que eu posso dizer? Elas são unidas, tá? Pelo software. Eu percebo essa união? Não, eu não percebo essa união, tá? Por quê? Porque eu tenho uma qualidade de imagem muito boa e uma espessura muito fina, que não dá para a gente conseguir perceber essa condensação dessas 2 regiões. Por mais que eu tenha feito uma ou 2 aquisições, sempre eu vou ter o plano sagital do paciente, eu vou ter o plano coronal do paciente e vou ter o plano axial, tá? Então, é isso daqui. Esse daqui é mostrando uma tomografia no seu corte coronal, então eu consigo visualizar, aqui estão o seio maxilar direito, seio maxilar esquerdo, concha nasal inferior direita, concha nasal inferior esquerda, região de molar ou pré-molar, não está dando para ver direitinho, mas eu acredito que seja entre molar e pré-molar, nessa região. E aqui a região da mandíbula também, na região, acredito que seja início de molares, tá? Aqui é um corte axial na região aqui radicular e aqui coronária. Eu consigo ver a porção coronária dos incisivos centrais. E aqui é um corte sagital. Provavelmente um corte sagital na região de incisivos, tá? Então, eu tenho esses 3 planos numa tomografia. Então, aqui, ó. Esse daqui é um corte coronal,
eu estou na região de pré-molares, mostrando seio maxilar direito, seio maxilar esquerdo, aqui fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. Um corte axial, onde eu estou na região do final, no terço apical, né? E aqui um corte sagital, que eu estou na região de incisivos. Eu estou bem entre os incisivos. Por que eu sei que eu estou bem entre os incisivos? Porque eu estou vendo o forame incisivo. E essa daqui é uma reconstrução panorâmica, utilizando o MIP, que visualiza, dá uma ênfase para a região das raízes. Parece que eu estou visualizando em 3D. E quais são os tipos de aparelhos tomográficos que a gente tem em clínicas radiológicas odontológicas? A gente tem 2 tipos de aparelho, que a gente chama de dedicado, que é aquele aparelho que só faz tomografia, e eu tenho aparelhos que são chamados de 3 em 1. Por que são chamados de 3 em 1? Porque é um aparelho para realizar 3 tipos de exames diferentes. Quais os exames que ele realiza? Ele realiza a tomografia, a panorâmica e a teleradiografia. Por isso que eu chamo de 3 em 1. Os aparelhos dedicados, eles são exclusivos para tomografia e são capazes de fazer tomografia da cabeça toda, tá? E tem aparelhos dedicados que são exclusivos para visualização de fraturas. Quando eu quero fazer um planejamento ortodôntico, eu sei que eu preciso de uma tomografia que vá desde o ocioide até a calota craniana. Então, se eu quero esse tipo de exame, eu não posso mandar o meu paciente numa radiologia que só tenha o aparelho 3 em 1, porque só o aparelho dedicado é que vai realizar esse tipo de tomografia. Um exemplo de aparelho dedicado é o iCat. Então, eu tenho que procurar uma clínica que possua o iCat para poder fazer o meu paciente realizar a tomografia para planejamento de implantes, para planejamento de ortodontia, tá? Agora, se eu quero fazer implante, se eu quero fazer cirurgia de terceiro molar, se eu quero buscar uma fratura, basta ir numa radiologia onde tenha aparelhos 3 em 1. Só que tem um detalhe, é muito importante que vocês sempre estejam muito bem informados. Por quê? Porque muitas vezes vocês vão querer um laudo refinado, alguma coisa com mais detalhe, e vocês acabam mandando no local errado. Isso acontece muito. Por exemplo, eu estou desconfiada que o meu paciente está com um dente 13 fraturado. Só que parece que é uma trinca vertical e que eu não estou conseguindo visualizar nada. Eu vou pedir para o meu paciente fazer tomografia por um iCat? Não, não vou. Eu vou pedir para o meu paciente ir na clínica que tiver o aparelho mais novo 3 em 1. Hoje, o aparelho top para realização de tomografia, para visualização de canal supranumerário ou de fratura, é o Morita. É um excelente aparelho quando eu quero descobrir se o meu paciente tem fratura ou se ele possui um canal acessório. Somente esse aparelho me dá o detalhe que eu vou precisar. Posso mandar o meu paciente fazer num dedicado? Pode. Pode ser que o radiologista não ache essa trinca ou fratura. É culpa do radiologista? Não. É culpa do aparelho que não tem quantidade de KV e NA suficiente para que seja visualizada essa trinca ou esse canal acessório. Outro aparelho também excelente, só que a gente não tem no Vale do Paraíba, é o Prexion,
É um aparelho excelente para visualização de trinca ou de canais acessórios. Só que esse aparelho a gente só tem na região de São Paulo, no sul, nas grandes capitais. Quem conseguiu comprar na época do boom desse aparelho, tá? Hoje o aparelho que está substituindo esse Prexion é o Morita. Então, aqui mostrando o aparelho iCat. Então, como eu falei para vocês, o iCat, ele faz a tomografia da cabeça inteira. Então, se eu quero fazer um planejamento ortodôntico, eu vou pedir para fazer naquela clínica que possui um aparelho dedicado. O iCat, ele faz exames da região com FOV de 16:4. O que significa FOV? FOV é a quantidade de radiação por região. Seria a região que vai ser abordada no exame. Quem que escolhe isso? Normalmente, quem escolhe isso é quem vai fazer a tomografia, o técnico que vai realizar a tomografia. Como que eu faço para o técnico saber esse FOV, qual que é o FOV ideal para o meu paciente? Colocando no pedido de exame o máximo de informações possíveis. Então, por exemplo, eu quero fazer um exame para avaliação ortodôntica. Eu vou querer um exame com o máximo de FOV possível, porque eu vou fazer uma avaliação ortodôntica. Eu tenho que colocar lá, vou fazer um planejamento ortodôntico. Eu quero uma tomografia porque eu vou fazer implante nos dentes 36 e 46. É importante que vocês coloquem 36 e 46. Por quê? Porque o técnico, ele pode escolher ou fazer mandíbula total ou fazer duas aquisições direcionadas, ou no dente 36 ou no dente 46. Então, o técnico tem opção para fazer a escolha. Não peçam direto a mandíbula total e não coloquem no que vocês estão querendo. A melhor coisa, coloquem o que vocês desejam. E não utilizem a tomografia como um meio para diagnosticar cárie. Eu vou fazer um implante no 36, mas eu vou pedir uma mandíbula total porque eu quero ver a boca toda do paciente. Não. Você quer ver a boca toda do paciente? Pede uma panorâmica. Não aproveite tomografia, porque muitas vezes vocês podem perder detalhes importantes por ter aproveitado uma tomografia. Então, por exemplo, eu quero descobrir uma trinca no canino e eu quero também descobrir uma trinca no 26. Eu não vou pedir uma maxila total. Eu vou colocar no pedido de exame que eu busco uma trinca no 13, que eu quero buscar uma trinca no 26. Porque senão, se a pessoa fizer maxila total, pode ser que não seja identificada essa trinca. Por quê? Porque a quantidade de radiação que usa numa maxila total, ela é espalhada, então ela vai me dar um menor contraste. Quando ela é focada, eu vou ter mais MA e mais KV focada numa região, então eu vou ter maior detalhe dessa região. Então, mostrando os iCats novos, né, que ele tem vários FOVs, mas isso é mais interessante para quem vai realizar a tomografia. Se o dentista apenas disser o que ele está querendo, pode ficar tranquilo que o técnico vai saber qual exame ele vai realizar. E esse é o Prexion, que é aquele tomógrafo que eu falei para vocês, que tem o máximo de detalhe. A gente não tem aqui no Vale, só na região de São Paulo, mas assim, é um exame, é um aparelho excelente para descobrir fratura e canais acessórios. Ele me dá uma imagem magnífica. Aqui é uma imagem que eu extraí de um iCat, né? De um Prexion. E observem, eu consigo ver uma trinca aqui e consigo ver,
a fratura tanto do tecido ósseo como da raiz. Eu tenho uma visão perfeita da fratura, olha só. Aqui isolado o dente, eu consigo ver que a fratura partiu todo o dente, tá? Aqui mostrando quais são os FOVs, né, do Prexion 3D. O Prexion 3D não faz exame da cabeça toda, então ele não é indicado para ortodontia. Aqui é um outro tipo de 3 em 1, que faz a tomografia por regiões, também não faz a cabeça toda. Então, se eu quero fazer para ortodontia, eu não posso mandar para essa clínica que possui o Cranex 3D. Mostrando as áreas, né, que esse Cranex abrange. Então, mostrando os vários tipos de imagem que eu posso obter. E eu consigo, inclusive, visualizar a ATM. Eu consigo visualizar o posicionamento. Quando eu quero visualizar o posicionamento, eu peço com boca fechada e máxima abertura. Aí eu consigo ver se eu estou tendo hipo ou hiperexcursão da mandíbula. Aqui é um CS 9300, né, que é um outro tipo de aparelho, que é da Siemens, e aqui mostrando a reconstrução 3D dele. A maioria dos aparelhos, eles são bons para o que a gente precisa. Dose de radiação. Uma tomografia Cone Beam, normalmente, ela tem um tempo de exposição de 30 segundos. É super rápido. Então, a dose de radiação emitida é 1/6 menor que de uma tomografia computadorizada convencional, que é aquela médica que eu falei para vocês, tá? Então, a gente não precisa ter grandes preocupações com relação à radiação. Então, por exemplo, a gente não precisa delimitar a quantidade de tomografia que o paciente vai fazer por ano. Na tomografia médica, sim. O ideal é que o paciente faça, no máximo, 2 a 3 tomografias de corpo por ano, tá? Da Cone Beam, não. A gente pode fazer até umas 10 tomografias por ano, mas lógico que a gente não vai pedir para o paciente fazer 10 tomografias num ano. Então, por exemplo, se o paciente fez uma tomografia há 2 anos atrás, ainda dá para a gente utilizar como meio de planejamento. Por quê? Porque 2 anos não dá tempo de ter muitas modificações, tá? Então, até 2 anos a gente pode aproveitar essa tomografia. Passado disso, a gente já não aproveita mais. A gente refaz. E aqui mostrando no site do CROSP, informações que são importantes, né, para a gente poder desmistificar com relação a essa dosagem de radiação para o nosso paciente. Então, a gente pode dizer que a dose de tomografia odontológica é de 0,034 a 0,65 Silverstone, sendo que de uma tomografia do tórax é de 5,8 Silverstone. Então, assim, é muito mais perigoso você fazer uma tomografia médica do que você fazer uma tomografia odontológica. E quais são as indicações da tomografia? Utilizamos bastante para cirurgia, planejamento, a gente faz modelos virtuais, por exemplo, o cirurgião dentista precisa colocar uma placa aqui nessa região. O que a gente faz? A gente faz um modelo 3D e ele já confecciona essa placa no modelo 3D antes da realização da cirurgia, para que essa placa seja individualizada para o paciente. Na ortodontia, para planejamento individualizado do lado direito para o lado esquerdo. Na implantodontia, para colocação de implantes, colocação de enxerto, verificação dessa osteointegração dos enxertos. Na estomatologia, para
visualização de cistos, de tumores. Na endodontia, para visualização de canais acessórios, de canal cavo, porque assim, os canais radiculares, eles têm grandes variações de um paciente para outro, e a gente precisa visualizar essas variações para que o nosso tratamento tenha o máximo de chance de sucesso. Então, aqui, na cirurgia, para dentes inclusos, dentes supranumerários, fraturas dentárias, fraturas dentoalveolares, fraturas faciais, cirurgias ortognáticas, ortodontia, consigo visualizar a TM, avaliação esquelética, alvéolo dental, para ver se eu posso movimentar esse dente, se eu posso vestibularizar esse dente sem ter perda da tábua óssea vestibular, porque como eu mencionei para vocês na aula de topografia, principalmente na região de incisivos inferiores, a gente tem uma tábua óssea muito delgada, e isso faz com que qualquer vestibularização desse dente, a gente tenha perda dessa tábua óssea. E aí, o que vai acontecer? O paciente vai ter recessão. E está lotado de paciente aí com recessão. A avaliação em 3D da oclusão, visualização das vias aéreas, eu consigo visualizar se esse paciente tem problema de adenoide, se ele precisa fazer uma cirurgia prévia antes da colocação do aparelho, porque não adianta nada eu arrumar e o paciente ser respirador bucal, e logo depois que eu arrumar, ele continuar respirando pela boca, esse palato vai voltar a ser como era antes. Então, eu preciso arrumar essas vias aéreas para que, depois que eu horizontalizar esse palato, o paciente passe a respirar somente pelo nariz. E faz a cefalometria 3D. Na implantodontia, eu consigo ver as variações anatômicas do canal mandibular e do forame mental. Muitas vezes eu tenho bifurcação do canal mandibular, que aí é complicado. Então, por exemplo, eu tenho um canal mandibular acima e um abaixo. Muitas vezes eu posso planejar esse implante contando só com esse canal mandibular abaixo e perfurar o canal mandibular que tem acima. O forame mental, que muitas vezes ele pode estar presente na região apical dos segundos premolares, ou muitas vezes eles podem até estar presentes na região de molares, dependendo do paciente. E aí eu preciso saber aonde que esse forame mental está, para eu poder desviar na hora de colocar o implante. Presença do nervo incisivo. O nervo incisivo é um prolongamento do canal mandibular em direção aos dentes incisivos. Então, o que eu tenho? Forame mental aqui e um canal bem fininho para anterior, onde eu tenho esse nervo incisivo passando. Por que eu devo evitar de perfurar esse canal? Porque ou o paciente pode sentir sensibilidade, e aí ele vai sentir como se fosse um choquinho, como se fosse um dente cariado, depois que você colocar um implante, e aí o paciente pode te encher o saco por causa dessa sensibilidade. Já vi casos de paciente querer tirar esse implante porque está incomodando. Ou pode... mas aí, vocês podem procurar na literatura, normalmente não se retira esse implante. Normalmente se faz utilização de laser, se faz utilização de medicação para diminuir essa sensibilidade e esse implante poder continuar ali. Prof, quando você fala essa sensibilidade, é como se fosse uma parestesia? Pode ter parestesia também, não comentei, pode ter uma parestesia. Não, a sensibilidade que eu digo é tipo assim, sem ele fazer nada, ou às vezes ele mastigando, esse implante pode se apertar um pouquinho mais ali aquela região, e ele sente aquela dorzinha, não sei se vocês já sentiram, como se fosse uma dorzinha de cárie. Quem nunca teve cárie não vai saber, mas, não, até vai saber. Quem já tirou o terceiro molar e, por acaso, usou o segundo molar de apoio, quando foi para casa, sentiu aquela dorzinha quando mastigava no segundo molar.
Como se Alguém fosse um diz, choquinho, né? isso mesmo. Uhum, É essa dorzinha que o paciente sente. Não é sempre, mas tem paciente que, se sentir entendi. uma vez, ele vai atormentar o cirurgião, a pessoa que fez o implante, vai encher o saco, tá? Outra coisa que a gente tem que se preocupar é aquela foramina lingual que a gente tem aqui na região mental. Nessa foramina lingual está passando feixe vascular nervoso. E a maior preocupação nem é o paciente deixar de sentir essa região. A nossa maior preocupação é ter um canal vascular muito pronunciado. E se eu for colocar o implante ali e o paciente tiver esse canal vascular muito pronunciado, o que vai acontecer? O paciente vai ter uma hemorragia sublingual. E aí a gente só vai descobrir quando tiver essa região cheia de sangue e se não procurar logo assistência, o paciente pode até vir a óbito. A gente tem alguns casos na literatura de paciente que veio a óbito por perfuração desse feixe vascular nervoso, tá? Comunicação buco-sinusal, então, se eu percebo ali que eu tenho o assoalho do seio, o maxilar, indo em direção ao alveolar, eu vou planejar esse implante com uma margem de segurança, sabendo que, se por um acaso estiver muito próximo desse assoalho, ele pode ser perfurado e esse implante parar lá dentro do seio maxilar. E aí, depois, só o bucomaxilo aqui consegue tirar esse implante. Eu consigo visualizar condições do rebordo alveolar. Muitas vezes, na panorâmica, você olha aqui na região anterior e fala assim, nossa, olha, que local bom para eu colocar o implante, eu tenho 20 centímetros de altura, 20 milímetros de altura, nossa, vou colocar tranquilo, né, esse implante. Tá. Quando vocês vão perfurar, o que acontece? O implante inteiro fica sem recobrimento vestibular. Acabou. Esse implante vai acabar caindo, porque se ele não tiver recobrimento de osso, vai juntando placa ali, o paciente sente sensibilidade ainda por cima, é chato isso, e esse implante acaba caindo. Então, a tomografia mostra aquele desgaste vestibulolingual que essa região anterior teve. Então, eu não tenho que me preocupar somente com a altura desse osso, eu tenho que me preocupar com a espessura. E aí, a tomografia vai me mostrar a real espessura que eu tenho naquela região. Normalmente, na região anterior, eu encontro bastante pacientes que possuem aquele rebordo com estilo lâmina de faca. Então, o ideal é eu planejar um enxerto nessa região, né, para depois realizar a colocação de implantes. Eu consigo fazer o planejamento de enxertos ósseos, cirurgia guiada. O que é a cirurgia guiada? É você pegar, por exemplo, uma prótese que o seu paciente já tem, e aí você vai querer fazer uma prótese semelhante à que ele já tem. Você pega, faz umas perfurações nesses dentes, né? E coloca gutta-percha dentro desses orifícios que você fez. Quando você coloca gutta-percha, você demarca tanto a inclinação como a região real que você quer que esses implantes sejam instalados. E aí, o que dá para fazer? Você fazer as medições exatamente na região onde você quer introduzir esses implantes. Outro tipo de cirurgia guiada é quando você faz a tomografia do paciente e planeja virtualmente. Quando você planejar virtualmente, colocar os implantes na altura, na espessura e na angulação que você deseja, você manda para um laboratório que faz impressão 3D, ele vai fazer a impressão dessa guia e, com a guia nas mãos, você vai colocar no rebordo do paciente e fazer as perfurações exatamente onde está demarcado nessa guia. E aí, essas demarcações, ela vai ter a inclinação que você fez no seu planejamento virtual. Então, você tem uma maior garantia de que aquele
caso vai ser o mais próximo daquele planejamento que você já realizou virtualmente, tá? Então, você não corre o risco de ter intercorrências, de ter que mudar para plano B, porque você fez uma perfuração e fenestrou, apareceu ou as espiras do implante por vestibular ou por lingual. Nesse caso, se você não tiver, por exemplo, material de enxerto para recobrir ali, você pode correr o risco de perder esse implante por exposição dessas espiras. E a prototipagem, que é aquilo que eu falei para vocês. Você faz uma tomografia do paciente e aí o cirurgião vai planejar essa cirurgia e vai poder fazer, por exemplo, uma hemimandíbula semelhante à hemimandíbula que o paciente já tem para colocar ali na região. Então, essa hemimandíbula já vem prototipada, já vem feita anteriormente, que você já planejou. Ela vem e no dia da cirurgia, o que você vai fazer? Você vai cortar a mandíbula exatamente onde você demarcou no seu planejamento virtual e colocar essa prototipagem no local, exatamente semelhante àquela que o paciente já tinha, tá? Na endodontia, eu consigo verificar obturação dos canais. Então, por exemplo, eu obturei, já aconteceu um caso comigo. Eu tinha, e o pior é que assim, esses casos eles só acontecem com amigos, né? Eu tinha um amigo que eu fazia academia com ele e ele foi no meu consultório para fazer o canal. Ele tinha um pré-molar superior, onde eu instrumentei, fiz o canal vestibular, fiz o canal palatino. Quando eu terminei esse dente, fui lá, radiografei, obturei, estava bonitinho, a obturação estava bem preenchida, estava tudo certinho. Tá. Quando eu terminei de obturar, ele virou para mim e falou assim: nossa, quando eu escovo, eu ainda sinto sensibilidade. Aí eu virei para ele e falei assim: nossa, sensibilidade? Você não deveria sentir, porque eu tirei toda a polpa do seu canal, né? Não tem porque eu obturei, né? Você não tem que sentir. Ele, nossa, eu sinto como se esse dente ainda tivesse vivo. Falei assim: não pode ser. O que aconteceu? Peguei e mandei esse paciente fazer uma tomografia. Quando eu olho, ele tinha um canal acessório ao lado do canal vestibular. Show de bola! Esse canal acessório estava vivo e, como eu já tinha terminado o dente dele, eu falei o seguinte: olha, você sente dor nesse dente? Não, não sinto. Eu falei assim: então é o seguinte, a gente vai esperar esse dente reclamar para a gente ir lá e refazer essa endo em você. Para vocês terem uma ideia, eu fui refazer essa endo 12 anos depois. Então, quer dizer, eu tive um tempinho ali para ele me esquecer, para depois a gente mexer nesse dente novamente. Tá? Qual exame que você pediu para você ver o canal acessório? Uma tomografia. Eu pedi uma tomografia. Entendi. Normalmente sempre vai ser assim? Porque tem muitas pessoas relatam, né, tipo assim, já tem um trauma por fazer canal. Aí depois algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu ainda sinto sensibilidade, sinto uma dorzinha. Então quando acontece isso, normalmente é um canal acessório? Pode ser, pode ser. E A gente assim, pede uma tomografia. pede uma tomografia. Hoje, o paciente sentiu sensibilidade, endodontista não pena mais, ele pede uma tomografia. Ou pode ser esse canal acessório, ou pode ser na hora que você fez a condensação, o dente estava fragilizado e ele trinca. Só que assim, em casos de trinca, o que acontece? O paciente ele sente dor até um certo tempo. Isso sim também é um caso que eu vi de paciente, não era meu, mas que eu acompanhei de um colega. O paciente tinha a trinca, eu visualizei essa trinca, o endodontista tinha acabado de obturar e o paciente sentiu muita dor. O que o endodontista fez? Pegou o anti-inflamatório que ele tinha mais forte e passou para ela. Ela tomou o anti-inflamatório, sentiu um pouco de dor alguns dias.
Só que, passada essa fase, assim, umas 2 semanas, o que, que aconteceu? Ela disse que não sentiu mais nada. E esse dente, por exemplo, eu visualizando uma tomografia, dependendo da trinca, basicamente condeno esse dente, né? Porque uma trinca vertical é difícil você reparar. Você não tem material que repare, porque toda vez que o paciente for mastigar, essa trinca, a tendência dela é se abrir. Então, o que, que aconteceu? A trinca ela era pequena, ela estava contida na região de coroa e início da furca. O que, que aconteceu? A paciente tomou essa medicação, teve uma reabsorção óssea nessa região de furca, só que essa trinca ela não encontrava, ela estava presente na região vestibular e não encontrava com a região lingual. E aí, o que, que aconteceu? Passada a dor, passada essa reabsorção, que desencostou o tecido ósseo da área de trinca, pronto, a paciente parou de sentir dor e o dente está lá até hoje. Isso aconteceu, eu estava grávida da Amanda. A Amanda está com 8 para 9 anos, tem 8 para 9 anos. A paciente nunca mais fez nada, o dente está lá na boca. Então, assim, nesses anos que eu trabalhei com tomografia, que eu levei de lição? Alguns casos em que eu via uma trinca pequena, muitas vezes eu não mencionava dependendo do dentista, porque eu tinha medo desse dentista condenar esse dente e extrair. E casos onde eu tinha comunicação aberta com o dentista, eu ligava para o dentista e falava assim, olha, tem uma pequena trinca, mas aguenta firme que eu acho que essa sensibilidade vai passar e esse dente vai continuar aí. Então, assim... Professora. Oi. Depois que a senhora terminar, eu quero fazer uma pergunta. Não, pode perguntar agora. Em relação ao caso anterior, né, do canal da raiz acessória, como poderia ter evitado essa situação de sensibilidade? Na instrumentação não verificou esse canal acessório? Não dava para ver. Não dá para verificar? Não dava para ver. Não dá? Não dava, por quê? Porque a abertura dele estava na abertura que eu estava entrando mesmo, a bifurcação dele estava mais para baixo, então eu não conseguia visualizar. Tanto é que eu só consegui fazer esse canal porque o outro estava obturado, porque se ele tivesse aberto, eu ia ter a impressão de estar entrando no mesmo lugar e não ia estar na sensibilidade tátil. Eu ia, muitas vezes, estar obturando o mesmo canal, estar instrumentando o mesmo canal e não o acessório. Facilitou muito eu ter obturado o principal para eu encontrar o acessório. Mas assim... Aí depois refez o canal, aí instrumentou esse canal acessório. Sim. Aí eu fiz só o acessório, não refiz os outros canais. Eu fiz só o acessório. Entendi. Tá. E o que o que muitos endodontistas estão fazendo é tipo assim, você vai começar um canal, você tá com suspeita de trinca, já pede uma tomografia logo. Porque aí, se tiver canal acessório, se tiver canal mesiopalatino, já dá para ver tudo de uma vez. Aí já faz tudo num procedimento só, né? Uma instrumentação Isso. Tá. E hoje a gente tem ainda o endoguide. O que é o endoguide? Você faz uma tomografia que vai permitir criar uma guia para o endodontista entrar com a lima e encontrar esse canal. Porque muitas vezes a entrada desse canal está toda calcificada. E aí o dentista tem que praticamente imaginar onde está esse canal para poder acertar a luz dele. Só que com o endoguide, você não vai tentar acertar, você vai com a certeza de que você vai encontrar essa luz. É como se fosse uma cirurgia guiada, só que você vai fazer com a lima. Eu vou te dar um guia onde ele vai te dar a inclinação certinha para você entrar com a lima.
Já facilita bastante, né? Muito, muito. Já vai certeiro, né? Sim, não, como eu estava comentando com uma outra aluna que fez um TCC, né, sobre canais, eu falei assim, gente, eu tenho vontade de voltar a fazer endodontia com o tanto de coisas que tem novas e gostosas para você trabalhar, né? Porque, assim, instrumento rotatório, gente, eu não tinha instrumento rotatório, eu usava ali uma Gates, olhe lá, né? Hoje você tem um instrumento rotatório que faz curvatura. Antes, o que acontecia? Meu dedo ficava ali com calo de tanto canal que eu fazia no dia. É bem Tá bem diferente, né? atualizado, né? Os recursos, É. né? Você tem lá o localizador de canal. Nossa, show de bola, né? Antes, eu ia lá, tirava uma radiografia, aí e assim, eu trabalhava em 5 consultórios. O que acontecia? Cada aparelho radiográfico era diferente. Aí eu colocava o mesmo tempo de exposição que eu colocava no outro consultório, pronto, a radiografia ficava clara, eu não conseguia ver a lima. Nossa, era uma tortura a minha vida. Então, hoje, facilitaria muito, né, fazer Sim, endodontia. tá bom. Obrigado, professor. Imagina. Então, aí a gente consegue visualizar a presença de canais acessórios, de bifurcações, lesões periapicais. Muitas vezes o que acontece é que na radiografia você tem sobreposições, por exemplo, você tem a presença de extensões alveolares do seio que fazem com que você não tenha uma boa percepção de onde está essa lesão periapical. E com a tomografia, como você tem a dimensão vestíbulo palatino, você consegue observar bem onde está essa lesão. Consegue visualizar fraturas radiculares, reabsorções radiculares, trepanações, lesão endopério e lesões de furca. Muitas vezes, uma lesão de furca é a presença de um canal cavo. Então, é assim, é questão de você utilizar a medicação correta, desinfectar esse canal, que essa lesão de furca desaparece. Olha aqui, num caso de cirurgia. Esse daqui é um canino incluso, tá? E olha o detalhe que essa reconstrução 3D está me dando. Uma, que esse canino, ele está mesioangulado e que ele está com a raiz muito próxima da raiz do dente 22. Esse é o dente Essa 20. raiz do canino também tá bem curta, né, prof? Curta? É, ou não? Não, olha só. Aqui, ó, vocês conseguem ver o meu mouse? Agora sim. Eu tenho aqui uma dilaceração radicular dessa porção apical. Olha aqui. Então, o que pode acontecer? Eu colocar um botão lingual aqui, um botão vestibular aqui, tentar puxar esse dente não vir por causa dessa dilaceração radicular, que vai estar prendendo, tá? Então, essa dilaceração como é que é? Laceração radicular. Ela prende o dente? Ela Eu impede a nunca tinha visto. movimentação convencional. Então, muitas vezes, um outro detalhe importante, deixa eu só voltar aqui. Um outro detalhe importante, quem que lembra do Y invertido de Enes? Lembro. Ó, o Y invertido de Enes não é o assoalho da fossa nasal encontrando com o assoalho do seio maxilar? Sim, então é sei lá o nome. Dilaceração radicular, o que tem? Isso. Então fica no meio do... Não, a dilaceração radicular é do próprio dente, é do dente 23. Vou querer falar uma outra coisa, vou usar esse esquema para poder falar uma outra coisa. Não tem nada a ver com a dilaceração, tá? Professora, mas se não tivesse essa dilaceração, o dente poderia extruir? Ele vem super fácil. Mas a dilaceração que impede, então, né? Vai dificultar um pouco. O que vai acontecer? O ortodontista vai puxar e vai perceber que está demorando. Aí, o que ele
pede uma tomografia e a gente visualiza que a demora está sendo porque ele tem essa dilaceração radicular. Muitas vezes, o que pode acontecer? Conforme vai fazendo essa tração, essa parte da dilaceração vai reabsorvendo, porque está tendo muita pressão. E aí, se ela reabsorver, o dente acaba vindo mais fácil. Certo? Entendi. Uhum. Agora eu vou falar de uma outra coisa, ó. Lembram do Y invertido de Jennings? É o encontro do assoalho da fossa nasal com o assoalho do seio maxilar. Aqui eu não estou mostrando o encontro seria mais aqui para cima, ó. O encontro seria mais ou menos aqui. Se esse dente tiver com o assoalho da fossa nasal encostado aqui e o assoalho do seio maxilar encostado aqui, o dentista vai tracionar e é capaz desse dente não vir. Por quê? Porque o encontro do seio maxilar é uma das maiores causas de insucesso para tracionamento de canino por meio ortodôntico, tá? Se vocês olharem na literatura, tem várias pesquisas, né? Tem ortodontistas que estão utilizando a luxação desses dentes, né? Para poder conseguir fazer esse tracionamento, por causa do assoalho da fossa estar encostado numa parte da raiz e do assoalho do seio estar encostado na outra parte. Acaba meio que formando uma anquilose, uma falsa anquilose desse canino. Fora os casos Como que faz para tirar esse envolvimento da dilaceração para ele destruir? Tem dentistas que fazem o seguinte, eles rebatem, né, o retalho, entram com fazem uma osteotomia aqui e entram com a cureta e faz como se fosse como que eu posso dizer, uma luxação desse dente. Aí desinsere esse dente bem mais fácil. Mas a parte que está dilacerada, ela permanece ali, né? Então, a dilaceração, às vezes não, às vezes o próprio organismo trata de reabsorver ali pela própria pressão do tracionamento. Não precisa então cortar essa... Às vezes não. Tá. Tá? Aí consegue manter esse dente na sua função... Né? Normal. Ok. Uma outra coisa que acontece é o seguinte... Estão vendo aqui, ó, o espaço ocupado pelo ligamento periodontal? Aqui eu estou conseguindo ver bem, né, esse espaço. Tem dentes em que eu não vejo esse espaço. Quando eu não vejo esse espaço, eu digo que esse dente está anquilosado. E se ele está anquilosado, significa que ele está meio que unido ao tecido ósseo. Se ele está unido ao tecido ósseo, eu posso fazer a maior força do mundo, esse dente não vai vir. Então, o que muitas vezes eu tenho que fazer? Separar esse dente do tecido ósseo. Mas aí, no caso, como que iria separar? Por meio de cirurgia? Sim, tem que fazer cirurgia. Nossa. Quem que vai fazer? Oi? É o buco que faz? Então. Tem de tudo. Hoje, né, todo mundo está se arriscando a fazer de tudo. Mas, assim, muitas vezes são casos de orto, né, e o pessoal está fazendo muita especialização de cirurgia em relação a, como que eu posso dizer? A mini implantes, as cirurgias estratégicas para poder fazer esse tipo de remoção. Então, assim, muitas vezes até o próprio ortodontista faz, tá? Entendi, que legal. Porque assim, pra também não fugir muito da área dele, né? Porque vou mandar pro buco fazer. O pessoal tá esperto em relação a isso, viu? Até o mini implante, assim, o mini implante não é uma cirurgia assim tão grande. O ortodontista mesmo, ele conseguiria fazer. Sim. É que assim, os ortodontistas de antigamente que escolhiam a ortodontia era porque justamente não gostava de fazer as coisas, né,
sangrentas da odontologia. Mas hoje eu tô vendo que tá meio que misturado isso daí. Tá? Né? Porque também avançou bastante, né, prof? Sim. Alguns ortodontistas antigamente só queriam trocar borrachinha, né? É. No passado. Hoje não dá mais para ficar assim. Não. Ó, aqui, olha o caso de um 27 incluso. Olha isso daqui. Olha as raízes, Tá olha a bem raiz do curva. 27. Como que esse 27 ia vir, gente, com essa raiz? Olha aqui. E fora que a raiz dele, olha aonde que tá. Aqui é seio maxilar, ó. Essa raiz mesiovestibular, tá? Se eu for tentar tirar ela e não tirar direito, ela cai no seio. Então, essa Então daqui tem é que uma tomar cirurgia, cuidado, né, na hora da sim, alavanca. muito Pra não jogar lá complicada. no seio. Essa cirurgia aqui, eu indicaria para um grupo. Por quê? Porque eu digo para você, tem 80% de chance desse dente cair no seio. É mais fácil ele cair dentro do seio do que ele não cair dentro do seio. Tá? É bem isso. E aqui mostrando um cisto, ó. Um cisto apical. Esse é um corte coronal, porque eu tô vendo aqui, ó, a concha nasal inferior. Esse é o dente 22. E aqui eu tô mostrando a extensão desse cisto. Aqui um corte axial, mostrando aproximadamente a extensão desse cisto nessa região. E na ortodontia, olha que bonito. Você faz todas as medições separando o lado direito do lado esquerdo. Isso daqui, gente, quando apareceu, foi a coisa mais linda da face da Terra. Os dentistas que pediram, nossa, foram os pioneiros aqui no Vale a fazer esse tipo de ortodontia, né? Separando o lado direito do lado esquerdo. Mas é um tratamento extremamente caro, porque uma tomografia dessas gira em torno de R$600. Olha aqui, eu consigo avaliar as duas cabeças da mandíbula, eu consigo avaliar a posição dessa cabeça da mandíbula. Então, ó, nesse caso, a cabeça da mandíbula direita está hiper bem posicionada. Já a cabeça da mandíbula esquerda, ela tá posteriorizada. Eu tenho muito espaço anterior. Eu teria que trazer essa mandíbula um pouquinho mais para frente. Eu tendo essa visão hoje, eu consigo fazer uma movimentação ortodôntica que favoreça essa anteriorização da cabeça da mandíbula. E consigo visualizar o quanto que está lateralizada também, ó. Nesse caso, o que eu vejo? Que elas estão, em relação à lateralização, elas estão em posições iguais. Consigo visualizar volume de via aérea, olha isso daqui. Isso daqui é de um paciente que é respirador nasal. Eu tenho um espaço suficiente para a entrada de ar. Quando o paciente tem problemas, né, de respiração, ele é respirador bucal, eu tenho constricções nessa imagem aqui, ó. Eu tenho constricções que fazem com que eu tenha uma entrada de ar menor. Na implantodontia, olha aqui. Essa é uma mandíbula que teve muito desgaste ósseo. Então, eu coloquei aqui o canal mandibular, né? Eu demarquei o canal mandibular em vermelho. Aqui é o forame mentual. E observem, ó, eu tenho quase nada de tecido ósseo para poder colocar implante. E um detalhe, faz de conta que eu não vou colocar implante. Se eu for colocar uma prótese aqui, eu tenho que me preocupar, porque se eu pressionar essa região,
eu vou estar pressionando feixe vasculo nervoso e o paciente vai sentir dor e não vai conseguir utilizar a prótese que eu vou confeccionar para ele. E É difícil de enxergar, né, professora, nesses quadradinhos, né? por quê? Eu não consigo visualizar o que a senhora está dizendo, entendeu? Olha aqui, ó. Porque aí o corte, né, tá pequeno e tá fracionado, né? Então eu não consigo. Sim, ó. Esse daqui está marcado como o número 37. O número 37 é 37? É. O número 37, ele está aqui, ó. É essa região. Então, essa imagem tomográfica da reconstrução panorâmica é essa imagem aqui, ó. Bem da saída do forame mentual. Então, esse corte aqui é esse daqui. Esse Em corte longitudinal, aqui né? é parassagital, a gente chama. Parassagital ou transversal, tá? Como se eu estivesse olhando de lado, então, essa porção. Sim, sim. Então, eu tenho um outro corte aqui, esse outro corte é esse. Eu tenho um outro corte aqui, que é esse daqui. Conforme eu vou vindo para trás, eu vou aumentando os números, ó. Vou passando 46, 47, eu vou vindo para cá. Conforme Então, eu vou diminuindo os cortes, eu estou indo para cá, ó. tá. Então, esse espaço aqui entre o cinza claro e o que está escuro seria a massa, a quantidade de osso em cada Nossa. quadradinho, né? Tem essa parte escura no meio, Ó, né? essa parte escura aqui, Isso. você quer saber? É. Essa parte escura é o espaço entre a língua e a bochecha. Ó, isso daqui, cadê? Isso daqui é bochecha e isso daqui é língua. Nossa, sabe o que eu estou imaginando? Eu pensei que fosse cortada da mandíbula. Não é isso? Ó, eu tô cortando a E aí eu mandíbula vou assim. verificar a espessura óssea dela, né? Isso. Então, mas aí aonde essa parte mais clara seria o volume de osso? Ó, aqui é osso. Aqui é osso. Tá vendo meu... Esse aí que é o osso? Isso que é o osso. Aqui é o canal, em vermelho é o canal, e aqui é o osso. Tá. Aqui é o espaço formado entre a bochecha que está aqui e aqui está a língua. Entendi. Mas e como que eu vejo a espessura através dessa imagem? A espessura eu vou medir aqui, ó. Isso daqui é a espessura óssea. Aí, E aqui nesses seria... tracejados está a medida, por exemplo. Ó, aqui está a medida. Eu medi a altura e medi a espessura, ó. Está identificado aí, no caso. Tá, aqui É que tá. eu não consigo enxergar. Por que que eu não medi aqui? Tá, enxerguei. Porque aqui eu não vou colocar implante, porque eu tenho canal mandibular. Eu não tenho como tirar esse canal mandibular daqui. Então, aqui eu não vou colocar implante. Por isso que eu só medi na região anterior. Entendi, professor. Agora eu consegui visualizar o que a senhora explicou. Eu achei que a parte preta fosse e a cinza era a diferença entre massa de osso, entendeu? Não, ó. Mas é o branco aqui que é o osso, né? Isso. E, ó, Ok. esse daqui é todo o lado esquerdo do paciente. Esse é o lado esquerdo do paciente. Estou olhando para o paciente. Esse é todo o lado esquerdo do paciente. Se esse é o lado esquerdo do paciente, essa é a vestibular e essa é a lingual. Agora, aqui, vocês perceberam que inverteu? Aqui inverteu o osso, inverteu? Significa que aqui eu estou indo para o lado direito do paciente. Esses quadrados são referentes ao lado direito do paciente. Então, aqui vai ser vestibular e aqui vai ser lingual. Então, mostrando aqui, ó. Numa panorâmica, você consegue saber se esse paciente tem espessura para colocar um implante? Não. Não dá. Olha aqui. Olhando uma axial, a gente consegue ver se ele tem espessura suficiente para a colocação do implante. Isso daqui é uma reconstrução 3D.
que a gente vê? Que o paciente tem reabsorção óssea horizontal nos outros dentes, né? E ele tem uma reabsorção um pouco mais acentuada na região de perda. Então, aí eu não consigo visualizar a espessura, né? Nessa imagem. Na 3D, não. Na 3D, 3D, não. não. Eu consigo ver espessura aqui, ó, nessa axial e nos cortes parassagitais que eu não coloquei aqui. Tá, Tá? Uhum. Aqui eu tenho os cortes parassagitais. O que eu consigo visualizar? Olha aqui, eu não tenho tábua óssea recobrindo esse implante. Então, o que eu tenho recobrindo esse implante? Só gengiva. O que isso significa? Que em breve esse implante vai ser perdido. E outra, quando o paciente vai escovar ou aperta aqui a gengiva, ele sente sensibilidade. Olha aqui. Mas essa tábua óssea foi perdida depois do enxerto, depois do implante? Não. O dentista Não. colocou sem ter planejamento, sem ter feito um planejamento adequado. Nossa. Que muitos utilizavam apenas a panorâmica, né, para fazer implante. Agora que está se usando a tomografia. Olha aqui, esse é um caso onde o dentista fez enxerto ósseo. Estão vendo essas imagens que a gente chama na tomografia de hiperdensas. Na radiografia a gente fala radiolúcido e radiopaco, né? Na tomografia, o radiolúcido é hipodenso e o radiopaco é hiperdenso. Então, eu mudo a nomenclatura, tá? Igual do ultrassom, então. Sim. Aqui, vocês estão vendo essas imagens aqui, hiperdensas, ó. É material metálico que está segurando o enxerto ósseo. Aqui eu tenho um pino segurando o enxerto ósseo. Esse enxerto ósseo está aqui na região anterior, entre os caninos, tá? Então, aqui eu estou mostrando lado direito, essa é a vestibular e essa é a lingual, e aqui eu estou mostrando o lado esquerdo, essa é a vestibular e essa é a lingual. Vamos ver aqui, está marcando o número 21. É exatamente esse corte aqui, ó. Esse corte aqui é esse daqui. É o primeiro corte que está virando o lado, que está passando para o lado 21, tá? Então, esses 4 quadrados representam ao dente 21 e esses 4 quadrados representam o dente 22. Esses 4 quadrados representam o dente 11 e esses 4 quadrados representam a localização que seria do dente 12. Aqui mostrando aquele mesmo caso, a panorâmica ampliada, aqui o corte axial e aqui a reconstrução 3D, mostrando os pinos. E a gente tem tomografias hoje que são feitas para visualização principalmente de quanto que eu tenho de gengiva. A gengiva hoje está sendo super importante para o cirurgião dentista. Por quê? Porque antigamente bastava você colocar um implante e esse implante poder ser colocado um dente, ele voltando à função, pronto, não precisava mais nada. Hoje não, hoje a exigência é que esse implante seja exatamente igual ao elemento que foi reparado. Então, eu tenho que ter não só esse dente em função, como também o mesmo recobrimento que eu teria num dente natural, eu tenho que ter nesse implante. Por quê? Porque o paciente hoje não quer que você perceba que ele tem implante. Ele quer que você note que é um dente comum que ele nunca perdeu. Então,
Para isso, você precisa não só planejar a colocação no melhor local na tábua óssea, como também planejar o quanto que ele vai deixar de tecido mole para reconstruir essa gengiva, para essa gengiva ter o mesmo arco que teria um dente normal. Então, para isso, a gente pede uma tomografia específica, especificando lá no pedido de exame, que é uma tomografia com afastamento labial. A tomografia com afastamento labial é essa daqui. Como que os técnicos fazem isso? Eles colocam rolete de algodão na região de fundo de saco, tanto inferior como fundo de saco superior. Colocando esse algodão, permite que eu visualize, olha aqui, eu consigo ver todo o contorno da gengiva do paciente. Estão conseguindo ver o contorno gengival? Tem dentista pedindo, inclusive, para fazer aquele planejamento DSD, para poder fazer o aumento do arco gengival. Então, você faz a tomografia, faz a medição de quanto que você tem de tábua óssea, de quanto que você tem tecido gengival e de quanto que seria o ideal para a remoção desse tecido gengival para esse dente ficar mais harmônico na boca. Então, hoje a tomografia está auxiliando... E ao contrário? Oi? E ao contrário, no caso, a senhora falou de remoção do tecido gengival, né? E se no caso, ao contrário, como aconteceu daquele implante anterior, né? Que foi mal planejado. Se a pessoa não tiver quantidade de gengiva adequada, vai acabar ficando feio. Aí você, né, faz um enxerto de gengiva. Você faz um enxerto de gengiva ou existem, em implantodontia, vocês vão aprender isso, quem fizer curso de especialização, né? Tem manobras em que você faz manobras cirúrgicas em que você consegue recompor esse arco dependendo da quantidade de tecido ósseo e de tecido gengival que você retira da região após a cirurgia. Deixando ele mais próximo do implante, né? Sim. Nossa, tem milhares de técnicas. Eu já assisti algumas, assim, só que lógico que não é minha área, né? Então, eu assisto, assim, só de curiosidade mesmo, porque, assim, eu preciso saber o que é importante eu marcar no meu exame tomográfico para ajudar o dentista. Então, por exemplo, eu assisti esse curso de implante de técnicas, né, de recontorno gengival, justamente para eu saber de que região que é importante eu medir a gengiva, de quais os dentes que são mais propícios a ter essa perda gengival, de não ter esse recontorno gengival. Então, é mais para isso que eu acabo assistindo. E aqui, lembram do caso que eu falei para vocês, que você pode pegar uma prótese do paciente, preencher com gutta-percha, para poder delinear a região que você vai querer colocar o implante? Esse daqui é um caso onde o dentista fez isso, ele fez algumas perfurações na prótese da paciente, a paciente fez a tomografia com essa prótese em posição, e aqui eu tenho as gutta-perchas. Essas gutta-perchas têm a inclinação e a posição que o dentista quer colocar os implantes. Então, basta eu vir aqui no meio dessa gutta-percha e fazer as medições de altura e espessura, respeitando a inclinação que tem essa gutta-percha. E aqui, no caso da estomatologia, esse caso é de um paciente que tinha um mixoma, então foi feita a tomografia para visualizar se ele tinha invadido já a cavidade nasal, porque o bucomaxilo ia fazer a remoção desse mixoma. E a gente conseguiu ver que a cavidade nasal ainda estava respeitada. Então, que ele iria retirar esse mixoma sem ter que reconstruir a parede nasal. Olha aqui. A prótese, professora, com a gutta-percha serve de guia para o implantodontista depois? Isso, serve de guia.
Depois ele tira a gutapercha e utiliza as brocas naquela guia. Aqui mostrando o tamanho desse mixoma, né, atingindo a região toda de premolar e molar. Aqui um outro caso. Esse caso foi de um paciente que fez a remoção de um cisto, só que teve uma infecção por meio endodôntico, e essa infecção não fez haver a reparação óssea. E o que aconteceu? Essa loja óssea continuou intacta. Ó. Então, o que precisou fazer? Remover esse dente que ainda estava infectado, né, que ainda estava causando essa infecção, e uma curetagem dessa região para poder restabelecer esse tecido ósseo. Aqui, na visualização de reparação óssea, né, teve uma exodontia aqui, desse elemento, deixa eu ver, do elemento 22, esse elemento 22, provavelmente ele tinha problema periodontal, por quê? Porque esse tecido ósseo, ele está muito difuso, então significa que esse elemento dental, esse dente 22, teve uma reabsorção óssea envolvendo esse dente todo, porque se nota essa rarefação difusa, tá? Se não o dente não tivesse sido envolvido por esse problema periodontal, você veria a loja desse dente 22 certinha, você veria o alvéolo restabelecido ali no lugar, tá? E aqui, eu estou visualizando uma mandíbula, essa é a região do mento, e olha só, o paciente tem essa variação anatômica. Parece que foi retirado 2 pedaços de enxerto daqui, né? Mas, nesse paciente, nesse caso específico, era uma variação anatômica, tá? No caso de pessoas que utilizam essa região doadora, né, de enxerto ósseo, fica quadradinho aqui. Então, assim, eu liguei para o paciente só para perguntar, né, se ele tinha feito alguma cirurgia, e ele comentou comigo que nunca tinha feito nenhuma cirurgia na mandíbula. Isso me confirmou que seria uma variação anatômica. Mas eu sei que, normalmente, para ser uma reparação óssea, teria que ser quadradinho aqui, porque eles fazem um quadrado nessa área doadora do enxerto. Mostrando um caso de obturação dos canais, para visualizar se todos os canais estão bem obturados. E o que a gente observa? Que tem uma rarefação óssea aqui e que o canal vestibular não está obturado. Eu não tenho gutapercha aqui, ó. Então, se eu não tenho gutapercha aqui, está aí a causa dessa rarefação óssea. Esse dente tem que ser retratado. Olha aqui, mostrando a ausência, né, de obturação e rarefação óssea ao redor dessa raiz. Mostrando, olha aqui, vocês conseguem visualizar essa fratura vertical dessa raiz? Tem uma linha hipodensa aqui. Conseguem visualizar? Sim. Sim? Então. Muitas vezes eu não consigo distinguir uma trepanação de uma fratura radicular, tá? E aí, assim, para não... Como que chama? Para o dentista que me indicou não ficar muito bravo comigo, se eu estou na dúvida, eu vou mais para o lado da fratura da radicular do que da trepanação, tá? Que é esse caso aqui, ó. Eu não sei se apareceu uma cárie depois aqui e promoveu essa separação da raiz da coroa, ou se essa separação já foi feita antes por meio de broca. Então, na dúvida, eu vou lá e coloco que é uma fratura radicular, tá?
Aqui um outro caso, onde eu tenho uma fratura radicular do dente 21. Olha aqui. Quando eu tenho uma fratura radicular, normalmente eu já meço para poder o dentista ter uma prévia de que implante ele poderia colocar na região. Esse dente aí já tem que extrair, né? Sim, não tem mais jeito, ele não tem mais Tem tecido jeito. ósseo envolvendo, tá? Devido à fratura, né? Devido à fratura. Aqui eu tenho um caso endopério. E como que eu descobri que é um caso endopério e não uma perfuração da raiz? Porque eu tenho essa abertura aqui com a região, deixa eu ver, com a região vestibular, tá? Então, eu tenho aqui uma abertura por vestibular que fez com que eu tivesse essa lesão no meio das raízes, tá? Quais são as contraindicações? Crianças. Crianças, eu nunca vou pedir uma maxila total ou uma mandíbula total, porque é muito tempo para a criança conseguir ficar parada. O ideal, por exemplo, eu quero ver se a criança tem um supranumerário. Eu tirei uma panorâmica e ela tem um supranumerário, eu quero saber qual que é a região. Pedir da região onde a criança tem esse supranumerário, porque uma tomografia da região, ela é mais rápida do que a tomografia de uma boca inteira, tá? E outra, crianças abaixo de 3 anos, é meramente impossível a gente conseguir deixá-la parada para fazer uma tomografia. Então, criança tenha 3, 4 anos, eu não vou pedir. E abaixo disso, nem pensar. Eu tenho que ter em mente que, se o paciente tiver muito material metálico na boca, pode ser que eu não consiga ver o que eu estou querendo. Então, por exemplo, meu paciente tem uma prótese num canino, tem núcleo, coroa, aí ele tem um premolar que também tem núcleo e coroa, ele tem um lateral que também tem núcleo e coroa, quer dizer, eu tenho faísca de artefato para tudo quanto é lado. Eu posso até pedir a tomografia para verificar a fratura do canino, só que eu não posso pedir que o radiologista faça milagre. Tem aparelhos que não vai permitir que o radiologista visualize essa fratura. Então, pode ser que o diagnóstico venha inconclusivo. Nem sempre vai vir a resposta que vocês estão querendo, principalmente quando eu tenho excesso de material metálico, tá? Ou senão o paciente tem um monte de implante na boca. Vai ficar difícil de visualizar, tá? Pacientes que têm Parkinson. Eu sei que o paciente treme. Gente, uma tomografia tremida não dá para interpretar. Eu vou pedir em último caso, eu não tenho jeito. Eu vou fazer um implante. Pede por regiões, para poder a tomografia ficar melhor, tá? E quando eu tenho fratura, eu peço da arcada ou da fratura? Ideal é eu pedir da fratura, eu não vou aproveitar uma tomografia. Então, é contraindicado você fazer uma tomografia para aproveitar. Terceiro molar. Tem dentista que vai fazer cirurgia terceiro molar e fala assim, eu quero uma mandíbula total. Só que lá na clínica que ele mandou, só tem aparelho 3 em 1. Gente, aparelho 3 em 1, a tomografia de mandíbula só sai até segundo molar e a tomografia de terceiro molar, ela é específica. A técnica faz uma aquisição do lado direito e outra aquisição para o lado esquerdo. Então, se você quer ver terceiro molar, você não vai pedir uma mandíbula total de jeito nenhum. Se você pedir uma mandíbula total, é para jogar dinheiro fora, porque ela não vai te mostrar nada. Então, você quer fazer uma radiografia para terceiro molar, tem que dizer, olha, eu quero uma tomografia para visualizar dente 38 e 48. A técnica determina o que ela vai fazer, tá? E para ATM, quando você tem um aparelho 3 em 1, você vai pedir somente boca fechada. Por quê?
Porque vai ser feito um exame do lado direito e um exame do lado esquerdo. Quando você sabe que é um aparelho dedicado, que vai fazer a tomografia da cabeça inteira, aí sim você pede boca fechada e boca aberta, porque aí é feita uma tomada para boca fechada e uma tomada para boca aberta. Então, é contraindicado fazer tomografia da ATM em aparelhos 3 em 1 na posição boca aberta e boca fechada, porque são muitas exposições no mesmo paciente. Certo? Agora eu só vou mostrar as imagens para vocês desses casos que eu comentei. Olha aqui num caso de criança. Essa criança mexeu. Olha o que aconteceu. Eu tenho um molar aqui, parece que eu tenho outro dente aqui. Eu não consigo nem dizer se a criança tem supranumerário ou não, de tanta imagem de dente que eu tenho. Olha só, eu tenho dente até saindo para fora aqui da mandíbula. Significa que esse dente saiu para fora da mandíbula? Não. Significa que o paciente mexeu na hora que o tomógrafo estava passando por essa região, tá? Então, olha só, é basicamente impossível identificar os dentes de uma criança quando ela mexe. Às vezes duplica, às vezes triplica a quantidade de dente que a criança tem na boca. Com materiais metálicos, olha o que o material metálico faz. Ele cria raios. E esses raios, se caírem em cima do dente, eles simulam uma fratura. Então, muitas vezes eu não posso dizer que tem fratura ali, por quê? Porque pode ter sido um raio desse material metálico que passou ali. Então, ó, aqui é a região do dente 11 e aqui é a região do dente 21. Observem, ó, eu tenho vários raios passando por aqui, por causa da quantidade de material metálico. Olha aqui. Olha numa tomografia médica. O que eu falei para vocês? Que numa multi-slice, os artefatos atrapalhavam muito mais do que numa Comni-Beam. O que vocês acham? Qual que tem mais artefato? Isso daqui, ó, o paciente só tem coroa, nem tem núcleo. Olha isso daqui. Esse é um paciente com Parkinson. Olha só. Eu vejo um núcleo aqui, vejo um núcleo aqui. Olha só como fica a reconstrução 3D de um paciente que tem Parkinson. Parece que está borrada. E quando eu peço uma arcada inteira e uma meia arcada. Olha isso daqui. Isso daqui foi um erro da técnica, né? Tá. Aqui foi um erro da técnica que fez a maxila total, né? Dessa criança. Só que eu queria visualizar somente os caninos inclusos. Eu falei para ela, não, refaz e faz parcial. Por quê? Porque eu vou ver com muito mais nitidez, principalmente essa área aqui do espaço ocupado pelo ligamento periodontal, que é super importante eu visualizar. Eu preciso dizer para o dentista que se tem anquilose ou não. O dentista saber, eu posso puxar esse dente ou não posso puxar esse dente? Esse dente vai vir rápido ou não vai vir? Olha aqui, olha a diferença. Aqui eu não estou vendo direito. Aqui eu consigo ver, ó, espaço perfeitamente, ó. Olha a diferença que eu tenho. É do mesmo paciente. Olha aqui. Nessa região aqui. Essa é uma total e essa é uma parcial. Olha o detalhe que eu tenho dessa região aqui, ó, do espaço ocupado pelo ligamento periodontal. Olha aqui. Aqui eu vejo muito falhado. E uma radiografia da arcada total. Observem, ó. Terminou aqui o meu exame, eu não consigo visualizar terceiro molar. Só vai até segundo. Esse é um aparelho 3 em 1. E olha o exame que é realizado para a visualização de terceiro molar. É feito só uma janelinha com o intuito de mostrar apenas esse terceiro molar. E olha só, olha a proximidade dessa raiz em relação ao canal mandibular. Ela está encostando na cortical superior do canal mandibular.
Então, eu tenho que ter muito cuidado para remover esse dente. Olha aqui, região apical encostada no canal mandibular. E uma tomografia de ATM num 3 em 1. Como são feitas duas tomadas, lado direito e lado esquerdo, eu só vou pedir no máximo boca fechada, tá? Então, aqui num 3 em 1, eu tenho um exame de boca fechada. Observem. Professora, Oi? no slide anterior, o que interfere a proximidade do canal radicular para Se extração, você igual a senhora passar a falou? broca ali, você ou dá hemorragia no paciente, ou o paciente para de sentir a mandíbula. No caso de extração? Ah, é? Se você passar a broca ali, você vai querer separar a coroa da raiz. Você não está percebendo que o canal está encostado ali na raiz. Você passa a broca, você pode estar passando a broca na região vasculonervosa. Uhum. Ou caso, se for só encostada a região apical, quando você for luxar o dente e tentar puxar, o paciente vai sentir dor. Ele vai sentir sensibilidade. Ele vai reclamar. E olha aqui, nesse caso, eu tenho aqui, ó, a cavidade articular. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Sim. Eu tenho a cavidade mandibular, eu tenho a eminência articular aqui. Aqui é o poro acústico interno. Aqui, eminência articular. E olha a cabeça da mandíbula. Ela está posteriorizada. Eu tenho muito espaço na região anterior. Então, pode ser que esteja sobrecarregando os músculos e esse paciente pode vir a ter dor pelo posicionamento dessa cabeça da mandíbula, tá? Ó, tá bem posteriorizado. E agora, vocês estão prontos para indicar uma tomografia?